Eu coloquei o título como estar diante de grandes e novas oportunidades, porque Deus, Ele sempre nos dá novas e grandes oportunidades. Assim como nós vamos crescendo na nossa vida física, e assim como nós vamos crescendo na nossa vida profissional, na vida afetiva, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, sempre aparecem grandes oportunidades. É bem de verdade que muitos de nós perdemos esse momento, ou seja, deixamos de viver aquelas oportunidades. Muitas vezes nós não percebemos as oportunidades, elas passam, oportunidades vêm e se apresentam a nós, e se nós não estivermos atentos a elas, elas passam. Oportunidade no trabalho, oportunidade nos relacionamentos, oportunidade nas amizades, oportunidades ministeriais, oportunidades financeiras, enfim, oportunidades em todas as áreas. Se eu não estiver atento a isto, se eu não estiver percebendo ao meu redor, as oportunidades vão passando e eu não vou percebendo. Elas vão passando e eu vou perdendo a oportunidade de uma grande oportunidade. Se você está entendendo, você diga bem forte, aham. Eu já citei muitas vezes aqui, Agostinho, ele diz, eu tenho a graça de Deus que passa e não volta mais. Santo Agostinho, ele dizia isso, eu tenho medo da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus para a minha vida, eu não perceber a graça de Deus, e a graça de Deus passar, o favor de Deus passar e não voltar mais. É um negócio muito sério. Por isso que na vida da gente, a gente precisa estar atento. Todas as situações, todas as pessoas, porque muitas vezes a bênção da nossa vida, a oportunidade da nossa vida não está na nossa mão. Diga assim, olha, muitas vezes, levanta a tua mão e diz assim, olha, muitas vezes, a oportunidade da minha vida não está na minha mão, mas está na mão de alguém próximo a mim. A gente tem que estar atento a esta situação. O contexto que nós estamos vendo aqui, o rei Uzias, ele recebeu de Deus grandes prosperidades, ele recebeu grande poder, ele era bem sucedido. Mas existe um ditado que diz assim, quanto mais alto, maior é o tombo. O rei Uzias, ele não soube aproveitar a oportunidade que Deus lhe dera. Deus abençoou sobremaneira, mas ele não soube aproveitar, ele não soube lidar com isso, não entendeu os limites disso aí. Então, num determinado momento, ele tentou assumir as funções do sumo sacerdote. Foi ali o grande erro dele, e Uzias morreu leproso. Então, nós estamos diante de um texto aqui, onde nós temos de um lado Uzias perdendo uma oportunidade, e de outro Isaías recebendo uma grande oportunidade. Nós estamos vendo dois extremos aqui, dois extremos que se nos apresenta aqui. Isaías, ele conta essa história que naquele ano, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, quando o rei Uzias estava morrendo, porque havia perdido a grande oportunidade que Deus dera a ele, ele diz, eu vi o Senhor. Aquele ano, ele viu o Senhor. Ele tem a visão, ele diz, olha, e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A presença do Senhor enchia aquele templo lá. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobrindo aqui o rosto, ou seja, significando o seguinte, os serafins estavam escondendo o rosto diante de Deus. 2 escondiam os pés, ou seja, fazer o serviço com humildade, o significado disso. E quando ele diz, e com 2 asas voavam, estava mostrando o seguinte, que os serafins estavam realizando tarefas ainda impossíveis aos homens. Por isso que eles estavam voando ali. As asas que mostravam no rosto, escondendo o rosto diante da presença de Deus. Os pés
para fazer um serviço com humildade, fazer um serviço sem tentar aparecer. E as asas que colocavam em voo, dizendo o seguinte, que aquele ali, Isaías estava tendo uma visão de um ser que estava fazendo algo que ainda era impossível ao homem fazer. A tua e a minha adoração, ela vai produzir isto. Ela vai produzir isto. Ela vai produzir esse voo. Mas naquele momento ali, Deus estava falando com ele, olha, eles estão me adorando aqui. A adoração faz a gente levantar esse voo. Isaías, quando viu isso, ele falou, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo também de impuros lábios. E um daqueles seres foi lá no altar, pegou uma brasa com a tenaz, ou seja, com aquela, parece uma tesoura, e trouxe e tocou nos lábios dele. Tocou, queimou, cauterizou, purificou, e disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados, você está com os lábios puros agora. Você está com os lábios puros. E ele ouviu Deus falando, no último versículo, a quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade falando, a quem eu vou enviar? Isaías agora com os lábios purificados, ele levanta a mão e fala, eu estou aqui, ó. Aí eu aqui, ó. Envia a mim. Envia a mim. Porque muitas vezes Deus dá uma oportunidade a alguém, e lá na frente, irmãos, se a gente bobear, a gente perde a oportunidade. Às vezes uma oportunidade, se a gente não tiver o equilíbrio na oportunidade, uma oportunidade de crescimento derruba uma pessoa. Você já ouviu um ditado que diz o seguinte, você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. Quer conhecer alguém? Deixa ele prosperar, você vai ver como ele vai deixando de lado algumas coisas, algumas pessoas, tudo aquilo que servia a ele, agora não serve mais. E Deus, diante do fracasso de Uzias, ele agora pergunta, a quem nós enviaremos? E aí Isaías, não, envia aqui, eu estou aqui, ó, eu aqui, ó, eu já vi o Senhor, agora a brasa já tocou os meus lábios, agora o Senhor pode me enviar. Imagina ele falando isso com a boca toda queimada com aquela brasa. Eu não sei se você já queimou a boca com alguma coisa, uma comida aí, já queimou, levanta a mão. Dói demais, né, gente? Dói demais. Você imagina com a brasa, envia a mim. Estou aqui, ó, para ele lembrar que Deus havia purificado. Deus sempre marca a gente. Deus marcou Jacó. Jacó, depois do encontro com o Senhor, Jacó saiu mancando, a família dele falou, e aí, o que aconteceu? Ele estava bom, agora ele está marcado. Para sempre lembrar o seguinte, eu tive um encontro com ele. Eu creio que Isaías, ficou a marca da brasa lá, ficou alguma coisa torta na boca dele, e alguém perguntava, talvez alguém estivesse perguntando, Isaías, o que aconteceu? Eu tive um encontro com Deus. Deus me purificou. Deus sempre marca a gente. Deus sempre tem uma marca de Deus em você. Tem uma marca de Deus em você. Em algum momento da tua vida, Deus foi lá no teu nervo e tocou você. Em algum momento da tua vida, Deus pegou e mandou um anjo, foi lá nos teus lábios, aí nos seus lábios e mudou você. Em algum momento da tua vida, Deus foi lá no teu coração, numa mágoa, num ressentimento, mandou um anjo, foi lá, levou uma brasa, foi, cauterizou o teu coração. A gente precisa ter marcas do Senhor. A gente precisa sempre pedir, Senhor, eu quero marcas, mas marcas de um relacionamento com Deus.
Amém? Você está entendendo? Diga amém. Que lições eu tiro desse texto aqui para a gente hoje? Que lições eu tiro aqui? A primeira lição que eu procuro aqui é que Deus nos dá a oportunidade de relacionarmos com Ele pessoalmente. A primeira oportunidade que Deus nos dá é isso. O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus não é um Deus da memória, um Deus de lembrança. O nosso Deus não é um Deus de um retrato, irmãos. Escute. O nosso Deus não é um Deus em que você pega um retrato, uma foto, uma pintura e fala: ele aqui, ele não está aqui, mas ele simbolicamente está. Não, o nosso Deus não é um Deus de simbologia. O nosso Deus, Ele vive e reina no nosso meio. Deus está no nosso meio. Isaías disse: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Na morte, no ano da morte do rei Uzias, ele abre os olhos e vê o Senhor. Deus nos dá também a oportunidade de termos experiências com a presença dEle. Às vezes nós ficamos, irmãos, queremos lidar com Deus na distância. Muitos de nós temos medo de Deus. Muitos de nós não acreditamos que Deus possa estar tão próximo e possa se revelar tão intimamente à nossa vida. Mas tudo que Deus quer para mim e para você é relacionamento. Ele quer se relacionar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer instruir você. Mas é necessário que a gente entenda que Deus está nos dando essa oportunidade. Jó, lá no capítulo 42, o versículo 5, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem muita gente que conhece Deus assim, de ouvir falar. Eu te conhecia porque alguém falava do Senhor para mim. Eu te conhecia porque alguém contava as suas histórias para mim. Jó falou isso. Antes eu te conhecia porque alguém contava alguma coisa sobre o Senhor, mas agora não, os meus olhos estão te vendo. Deus quer que tenhamos experiências profundas com Ele. Deus quer isso. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz: olha, vai descer sobre vocês o poder e o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele não está falando: olha, vocês vão falar, vão repetir alguma coisa que vocês ouviram. Não, ele falou: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha significa alguém que viu alguma coisa, alguém que presenciou alguma coisa. Só pode ser testemunha do Senhor aquele que viu, aquele que experimentou algo. Não dá apenas para falar: não, ele vive, e quem falou com você? Não, alguém me falou que ele vive. Não. Deus quer que você e eu possamos buscar dEle, instigar Ele. Senhor, eu quero ter experiências com a Tua vida, eu quero me envolver, eu quero falar, e eu quero que o Senhor responda. A oportunidade que Deus nos dá é de relacionamentos. Como que é difícil às vezes tirar alguém da situação de religiosidade e colocar numa situação de uma experiência com Deus. Deus não é uma religião, Deus não é uma filosofia, Deus não é uma teologia, Deus não é um corpo morto que a gente estude, Deus não é uma coisa, Deus não é algo do passado, Deus não é um elemento do passado. Deus está vivo, Deus pulsa de amor por nós, e Deus quer relacionamento conosco. Segunda lição que eu tiro desse texto é que Deus nos dá sempre grandes e novas oportunidades de arrependimento e de perdão. Arrependimento é mudança da forma de pensar, significa metanoia, mudança. Meta é transformação, noia, cabeça, transformação da minha cabeça, da minha forma de pensar. Isaías, ele falou:
Eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Olha o que estava saindo na boca dele. Era preciso mudar isto. Onde era necessário mudar algo em Isaías? Exatamente naquilo que ele estava falando. Eu sou um homem de lábios impuros, eu estou vivendo em meio a um povo de impuros lábios. O anjo foi lá e tocou exatamente a área que precisava ser purificada. Às vezes os nossos lábios precisam ser purificados. Aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos profetizando para dentro da nossa casa, aquilo que nós estamos profetizando para a nossa vida, aquilo que nós estamos profetizando para a nossa família. Deus ama você, e às vezes Deus precisa mesmo tocar os nossos lábios com esta brasa, para que a gente mude a forma de falar. Às vezes nós murmuramos muito, e quem murmura perde a bênção. Deus não chamou você para você amaldiçoar. Deus chamou você para você abençoar. Você é um abençoador. Você é um abençoador. E todas as vezes que você abençoa alguém, todas as vezes que você pronuncia uma bênção para alguém, Deus traz bênção sobre você. Porque essa é a promessa. Eu vou abençoar quem te abençoar. Olha o que ele está falando com você. Eu vou te abençoar quem te abençoar. Então, se eu abençoo você, eu passo a ser abençoado. Entenda, você foi chamado para abençoar. Quantas palavras saem da nossa boca para destruir a nossa própria vida? Isaías, ele poderia ter dito: Senhor, eu vi, eu te vi, mas me perdoe. Mas não, ele disse: eu estou perdido, acabou para mim, porque eu sou um homem de lábios. Ele reconheceu, mas era necessário um tratamento. Como seria mais fácil o perdão? Senhor, me perdoe. Mas a prática de lançar uma palavra negativa sobre a nossa própria vida, ela existe até hoje. Quantos de nós, diante de um problema, nós falamos isso: ih, agora não tem jeito, ih, agora piorou, agora não tem mais jeito. A oportunidade que Deus nos dá é de arrependimento e de perdão. Arrepender-se é mudar a forma de eu pensar. É diferente de remorso. Deus não quer um povo com remorso. Deus quer um povo arrependido, ou seja, um povo capaz de mudar a forma de pensar. Se você está entendendo, você diga amém. Muitas das coisas que nós estamos comendo, irmãos, é porque nós estamos pronunciando isso. Morte e vida, morte e vida, estão à mercê da nossa língua. A gente come daquilo que a gente está falando, diz a palavra. Deus está nos dando essa oportunidade de falarmos: Senhor, eu quero mudar a minha forma de pensar, eu quero mudar a minha forma de declarar alguma coisa, eu quero mudar a forma de pronunciar alguma coisa. Deus quer abençoar você, e hoje eu quero declarar uma bênção. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Diga assim: olha, Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar minha casa. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu não gosto muito de alguém que fala muito em vitória. Você quer falar sobre o quê? Derrota. Você quer que um homem de Deus chegue aqui na frente e profetize derrota sobre a tua vida? Pastor, eu não gosto muito desse negócio profético. Você quer o quê? Que a gente concorde? Sua vida está ruim mesmo, vai piorar, está piorando. Não, você precisa entender que a tua palavra tem poder, que Deus utiliza da tua palavra
profira poder para dentro da tua casa, ainda que a tua casa esteja em guerra, abra a porta da tua casa e diga: paz do Senhor seja nesta casa. Pega a tua família e fala: minha família é abençoada, a minha família é abençoada, a mão do Senhor está sobre a minha casa. Ainda que a circunstância diga o contrário, irmão, escute, há uma guerra espiritual para você desistir. Satanás quer que você desista da tua casa, Satanás quer que você desista da tua família, Satanás quer que você enxergue apenas com os teus olhos físicos. Você não é alguém que anda com os olhos físicos, você anda pela fé. Então profetiza: a tua casa é bênção, a tua família é bênção, Deus mandará socorro. E se alguém disser: olha, não vai mandar, em nome de Jesus, Deus vai mandar socorro. Deus mandará o socorro. Sabe a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto? Que Deus nos dá grandes oportunidades de assumirmos os nossos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem propósito para você. Você sabe o que eu mais encontro, irmãos? Eu tenho 25 anos de aconselhamento pastoral. Você sabe o que eu mais encontro numa mesa, num gabinete pastoral? Pessoas que não descobriram os propósitos que Deus tem para a vida delas. Então são pessoas que estão com crise existencial. Elas não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, por que nasceram, por que estão aqui, por que tem que prosseguir. Elas não sabem absolutamente nada. Elas não sabem que Deus tem um propósito. Elas não sabem, elas nem imaginam que não foi o pai e a mãe quem decidiu isso, não. Foi o Senhor que pronunciou o teu nome antes mesmo que você fosse gerado. Deus não criou propósitos para você depois que você foi gerado, não. Antes de você ser gerado, Deus já havia colocado propósitos para a tua vida. E talvez os anjos perguntassem ao Senhor: Senhor, o que o Senhor está preparando aí? Que monte de propósitos é esse aqui? Eu estou preparando propósitos para alguém que virá ainda, alguém que será gerado, alguém que vão tentar matar, alguém que vão tentar destruir, vão tentar arrancar do útero, mas a minha palavra prevalece. Agindo eu, quem impedirá? Quantos estão vivendo sem propósitos? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a depressão tem assolado o mundo, a ansiedade tem assolado o mundo. Escute, a primeira coisa que nós precisamos retornar é exatamente saber qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque senão Satanás tira de você o equilíbrio, Satanás tira de você a direção, Satanás tira de você o alvo. Você nasceu porque Deus tem um propósito na tua vida. Você não nasceu por acaso, você não nasceu à toa, você nasceu com um propósito de Deus. Há uma marca do Senhor desde o ventre materno, está lá em Jeremias: desde o ventre materno eu consagrei você profeta das nações. Isaías compreendeu isso. Quando ele compreendeu, depois que a brasa foi tocada nos lábios e que ele foi perdoado, ele disse: eis-me aqui. Ele entendeu o papel dele agora. Ele está entendendo o papel dele aqui. É como se Deus estivesse falando: olha, aceite o meu propósito e eu vou mudar a tua vida. Aceite aquilo que eu tenho para você e eu vou mudar o rumo da tua vida. Aceite aquilo que eu tenho para você e eu vou escancarar as portas para que você pelo menos tenha paz de espírito na vida. No meio das guerras, Deus não falou que iria acabar com as guerras, Deus não falou que iria acabar com a perseguição, Deus não falou que iria acabar com a inveja contra a tua vida, não. Mas Ele disse o seguinte:
que se você perseverasse, se você aceitasse o propósito dele, ele disse: olha, coragem, eu venci o mundo. Ele disse: você vai passar também, por onde eu passei você vai passar. O importante, irmãos, é que a gente compreenda os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se você não entender o chamado de Deus para a tua vida, você vai viver por viver. Você nem vai viver, você vai sobreviver. Há algo que Deus quer que você faça. Há algo que Deus chamou você para fazer. Há algo que Deus lançou sobre a tua vida para que você pudesse fazer. Mas é necessário que a gente compreenda isso, que a gente pergunte: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? É necessário que a gente pare e busque isso na palavra. O que você vem vivendo, o que você está vivendo, tudo que está ao teu redor, escute, escute. Deus está com os olhos voltados para você, para que você possa compreender a pergunta dele: quem eu vou enviar? E ele está esperando a tua resposta. E você pode pensar: mas olha, eu sou tão fraco, mas eu sou tão ingênuo, aí eu estou tão machucado, eu estou tão decepcionado. Deus está perguntando: quem eu vou enviar? Permita Ele mudar o teu discurso, permita Ele mudar a tua forma de pensar, permita Ele falar com você que tudo ao teu redor é apenas pretexto, para que Ele possa usar a tua vida com poder. Deus quer usar a tua vida. Talvez você esteja esperando na vida de alguém. Quantos de nós estamos esperando que Deus mande alguém para resolver um problema nosso? Deus está levantando você. Pessoas podem ajudar você, mas você tem uma marca do Senhor. Há um propósito de Deus sobre você. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. O rei Davi, ele perguntou: para onde eu vou fugir da tua face, Senhor? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. E se eu descer o profundo abismo, se eu descer no lugar das coisas esquecidas, o Senhor está lá também. Há muitos anos atrás tem um irmão, eu estou encerrando. Há muitos anos atrás tem um irmão aqui da igreja, eu não quero citar o nome dele, mas ele já deu esse testemunho aqui. Eu estou tocando nisso porque ele já deu esse testemunho. Diz ele que quando ele conheceu Jesus, ele ainda estava lá com um pé no mundo, aquela coisa toda, e aí ele foi para um baile. Ele foi para um baile, está lá dançando no baile, tomando umas cervejas lá, e está lá no baile. Mas ele já estava assim meio, sabe aquele namoro com Jesus? Ele estava assim, naquele meio namoro com Jesus. E ele está lá no baile, e tomando a cerveja. De repente a bexiga dele encheu, ele falou: vou ao banheiro. Aí ele chegou lá no banheiro. Quando ele pisou lá dentro do banheiro, Deus falou com ele: o que você está fazendo aqui? Ele voltou para o baile. E voltou para o baile, está lá dançando com a bexiga cheia. E bebe mais um negócio, e falou: agora não dá mais jeito, estou indo. Aí ele vai lá para o banheiro, chega lá no banheiro. Quando ele pisa lá, Deus fala com ele: o que você está fazendo nesse lugar? Ele falou: não dá, eu não vou. Aí não vou. Aí foi lá para dentro, já está dançando assim, né? Terceira vez ele falou: agora eu não vou aguentar. Quando ele entrou, Deus falou com ele: por que você está aqui nesse lugar? O que você está fazendo aqui? Diz ele que ele caiu de joelhos lá no banheiro do clube. Caiu lá. Você imagina o restante, os bebuns que estavam lá. E ele lá chorando e falando: Deus me perdoa, eu não quero estar aqui, eu vou embora daqui, mas eu só quero fazer um xixi, mas me perdoe, eu quero ir embora daqui, eu vou fazer xixi e vou embora daqui, o meu lugar não é aqui. Ele deu testemunho disso aqui. Diz ele que fez xixi, saiu, e não quis nem olhar mais para o salão. Falou: o quê? Não volto mais.
e nunca mais. Você sabe por quê? Porque Deus havia tocado ele. Você sabe, Deus foi lá no ombro dele e tocou e falou: tu és meu. Henrique, você é meu, diz o Senhor. Enio, você é meu, diz o Senhor. É assim que Deus faz. Vera, você é minha, diz o Senhor. É assim que o Senhor, depois que o Senhor nos toca, irmão, é ruim, hein? Você vai lá para fora, você fica todo incomodado, você fica fora do ambiente, você não tem mais com quem conversar, um abismo na conversa. E se alguém perguntar: o que é que houve? O que é que houve? Não foi não a brasa que tocou, não. Você vai falar: o Senhor me tocou. Não tem como sair da mão dele, irmão. O amor dele nos deixa constrangido. Ah, pastor, eu conheço pessoas que serviam. Sim, mas lá por dentro do coração, lá dentro do coração, está queimando uma saudade, está queimando um amor. Está lá no mundo, mas está assim, está faltando algo. Está lá no mundo, mas deita no travesseiro, está lutando, mas tem algo dentro. E o Senhor falando: vem, volta, eu amo você, eu toquei você, você é meu, você não pertence mais ao mundo. Você está compreendendo isso? Diga amém. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Escuta, Ele tem um propósito na tua vida. Tem um propósito. E quando Ele marca você, já era. Diga assim: olha, Ele me marcou, agora já era. Já era. Você já tem a marca dEle. Tem a marca dEle. Onde você for, alguém vai ler a marca dEle em você. Alguém vai olhar, não vai entender a língua, porque é uma língua estranha. Ele marca a gente com a língua estranha. Sabe o boi, quando alguém marca lá? Jesus marca a gente também assim. Olha a brasa. Só que é com a língua estranha. Você sabe por que é com a língua estranha? Porque quem olha para você fora, olha para você, vê a marca. Vê a marca do Cordeiro. E fala: você é estranho. Tem algo estranho. Tem algo bom. Tem algo gostoso na tua vida. Tem uma paz. Tem um negócio diferente na tua vida. É a marca do Cordeiro. Satanás ruge como leão. Satanás, ele tenta imitar o leão de Judá. Por isso que no fim dos tempos, Satanás vai tentar colocar nos desavisados a marca da besta. Mas aqueles que têm a marca do Cordeiro, eles perseveram.